Hoje eu quero falar com vocês sobre o filme Don't Look Up, ou seja, Não Olhe para Cima. A gente vai tecer alguns comentários aqui e eu espero que você fique com a gente até o final. Tamo junto desde sempre. Agora, ainda mais. Sala de aula, no escritório, em casa, tanto faz. Aula de inglês? online ou offline. Pra gente não muda nada. Cada um é do seu jeito. Cada amigo é do peito. Tamo junto, compartilhando, aprendendo, te convidando. Bem junto. Tamo together. Matricule-se já. CNA. Juntos é o nosso jeito. Meu nome é Rogério Rocha, vocês estão no meu canal Roger Filósofo. Quem não é inscrito, inscreva-se agora, neste momento. Quem já é e está conosco, continue a nos prestigiar, assista aos vídeos, comentem, compartilhem e ajudem a manter esse projeto. Don't Look Up, Não Olhe para Cima, é um filme recente que foi posto na grade do Netflix. Eu gostaria de tecer alguns comentários acerca da questão central do filme, e algumas outras que nós podemos também comentar a partir de um olhar personalíssimo, portanto, se alguém não concorda, ok, mas é a minha visão sobre a obra. Não vou focar esta análise em cima da questão cinematográfica. Não focarei porque não é essa a minha intenção, mas quero tecer algumas questões em relação à centralidade do filme com suas críticas, né? Crítica à ciência, crítica à não ciência, crítica à ignorância, crítica à cultura de massas, à política, ao poder, à economia e à internet. Pois bem, o filme tem um elenco muito interessante, pessoas já conhecidas no meio hollywoodiano, e centra-se lá na figura do professor Mindy e da sua aluna de doutoramento, de doutorado, né? Que até é quem vai dar nome ao corpo celeste que se desloca em direção à Terra. Mas tudo bem. Então, assim, o elenco é muito interessante. Tem a Cate Blanchett, tem como a presidente dos Estados Unidos, a Meryl Streep, enfim. O elenco é sensacional. O filme em si, eu confesso que, para mim, é mediano. Já vi muitos filmes sobre catastrofismo, ou que o roteiro, o enredo se desenvolve no sentido de que haverá um evento apocalíptico. Então, para mim, não é novidade essa temática sendo explorada em filmes de Hollywood. E até mesmo outros filmes muito mais interessantes, cinematograficamente, né, dramaticamente, do que o Don't Look Up. Contudo, voltando para a questão do que está no coração, no centro dessa película, aí sim a gente pode encontrar uma série de questões que a sociologia, a filosofia podem debater, podem lançar algumas pistas e podem lançar questões. Veja bem, para mim, enquanto produção cinematográfica, ali é um filme nota 7, 7,5, 8, se muito. Mas a gente vai encontrar uma história que se desenvolve a partir desses dois personagens, a Mindy, o doutor Mindy e a Ziabinsky, né? A aluna do professor, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence, né? Que, ao observarem os céus, descobrem, na verdade, ela descobre lá pelo telescópio, pelos aparelhos, né, que vasculham o espaço em torno da Terra, que há
um corpo celeste em deslocamento e feitos os cálculos pelo professor Mindy, que é a figura do cientista interpretado pelo Leonardo DiCaprio, ele descobre, ou seja, a aluna vê primeiro, observa e chama a atenção do seu professor, do seu mentor, seu mestre no doutorado, e ele constata que ali há um meteoro, ou melhor, há um cometa, né? Há um cometa que vai em rota de colisão com a Terra. Pois bem, então até aí, tudo bem. Só que o evento vai dar início à extinção, né, da vida humana e à destruição do planeta Terra. E nós vemos, a partir daí, o desenrolar de uma tentativa desses cientistas com o amparo de um militar, né, e de um outro cientista que é um ator negro, né, um professor, que entra assim de forma um tanto quanto desavisada. Os personagens não são muito bem trabalhados, não se resolve muito bem o antes, né? O que eles estavam fazendo ali, quem era quem. Enfim, essa questão dos personagens, ou das personagens, ela não é bem resolvida na trama, talvez porque não fosse esse o interesse do diretor. E eles vão atrás da presidente da República dos Estados Unidos para dizer a ela que uma catástrofe sem precedentes estava próxima a acontecer, e que alguma atitude deveria ser tomada para que nós tivéssemos uma chance de continuarmos vivos. Tudo bem. Então, a partir daí, nós vamos ver que o filme é uma sátira, né? Uma sátira de humor negro, às vezes de humor, né, pesado. Ela expõe mesmo ao ridículo, né? Ao ridículo da condição humana, naquilo que ela tem de hipócrita, naquilo que ela tem de ignorante, naquilo que ela tem de pedante e naquilo que ela tem de fútil também, né? E a gente vai ver que eles não são recebidos. A presidente estava envolvida com questões comezinhas, que não tinham nada de interessante, mas ainda assim não os recebe, deixa os cientistas esperando por horas e horas, talvez o dia todo, com fome, com sede, e eles não conseguem essa reunião para, né, esse encontro, para levar ao conhecimento da chefe do executivo norte-americano uma mensagem bombástica. E depois eles vão continuar tentando e vão conseguir, né? Vão conseguir chegar até ela, mas a gente vai ficar pasmo com o que vem daí para frente. E aí eu acho que está o centro, né, daquilo de interessante que o diretor traz ao realizar esse filme, que é, ainda assim, ou seja, quando se consegue, quando os cientistas, o Mindy, Dr. Mindy, e a sua assistente, a sua aluna de doutoramento, de doutorado, e outros personagens, no caso, um outro professor que está com eles, chegam para a imprensa, chegam para a presidente, chegam para a mídia, para dizer que o mundo terá um fim se nada for feito, e que há um corpo celeste, no caso, um cometa, em deslocamento, em rota de colisão com a Terra, as pessoas não dão a mínima importância, ou dão uma importância muito pequena, como se aquele evento não tivesse nenhuma repercussão maior nas nossas vidas. E aí é que entra o chocante, no sentido assim de uma comicidade absurda, no sentido mesmo da ignorância, até uma aberração comportamental, de como é que as pessoas continuam a não ter a consciência de que aquilo ali resultaria na extinção da espécie humana e que algo deveria ser feito. Pois bem, essas tentativas elas vão ser feitas. Num primeiro momento,
o governo norte-americano, que mais uma vez é colocado para salvar o mundo, né? Como se sempre o mundo só pudesse e só devesse ser salvo pela América, parte do princípio de que um órgão específico dentro da estrutura administrativa e política do governo norte-americano que trataria dessas questões espaciais e dessas ameaças externas ao nosso planeta, desenvolveria uma forma de destruir o cometa. Depois eles descobrem, os cientistas, veja bem, aí depois a gente vai entrar nessa questão, né, nós temos crítica à ciência, ao negacionismo, às redes sociais, crítica à mídia, no caso, as TVs, enfim, e ao poder, relação entre poder e questões econômicas, questões comerciais. Descobrem que há metais raros e há elementos raros dentro da composição desse cometa, o que faz com que as pessoas que estão por trás da tentativa de salvar a Terra mudem de ideia para que o cometa não seja pulverizado, detonado de todo, mas que ele venha a ser destruído parcialmente para que pedaços menores que possam cair, mas não cheguem a levar a Terra ao seu fim, e depois, possivelmente, no futuro, alguém pudesse catar ali e extrair algum valor econômico daquilo que o corpo celeste traria. E a ideia é posta em teste, mas, veja bem, com 6 meses apenas para que o evento catastrófico ocorra, nós vamos ver que as pessoas continuam a agir como se nada fosse acontecer. E não só mudam de decisão, como não conseguem entender a gravidade do futuro próximo. 6 meses, talvez, num evento real, não desse para fazer quase nada, mesmo com a base científica, vamos dizer assim, trabalhando para que as nossas capacidades tecnológicas buscassem resoluções para a destruição de um corpo que vem em deslocamento velocíssimo para a Terra. Mas, na película, voltando lá, você vai ter as pessoas ainda com suas atenções voltadas para futilidades, para o dia a dia das redes sociais, para as polêmicas vazias, para uma imprensa, e aí eu acho muito interessante, porque há uma exposição de que os meios televisivos, os jornais, os talk shows e todos esses produtos midiáticos são fúteis, eles são parciais, há uma crítica em relação à forma como são conduzidas as notícias, as mentiras que são contadas como se fossem verdades, e as coisas que não têm nenhum interesse, mas que são postas em evidência muito mais do que a própria catástrofe, o que leva as personagens centrais a virarem meros joguetes numa tentativa quase que inútil de dizer ao mundo que uma tragédia sem tamanho iria ocorrer, gerando uma popularidade, uma fama da noite para o dia, que faz com que o próprio cientista, que é o Leonardo DiCaprio, mostre um outro lado dele, desregrado, ele vai trair a mulher com uma apresentadora de telejornal, um telejornal que não tem nenhuma credibilidade e que mostra o lado podre da notícia, o lado podre da imprensa, a imprensa que é manipuladora, a imprensa que é empresa e que responde também a interesses privados que estão por detrás da notícia e por detrás de quem é o veículo para essa exposição. Então, essa parte eu acho que é interessante dentro dessa película, dentro desse filme, assim, a atualidade do seu enredo, a atualidade da temática, que é um campo muito
rico para que nós possamos desenvolver críticas que nós faríamos à realidade mesmo, né? E não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo, do Brasil e em qualquer outro lugar do mundo. Onde nós vemos, por exemplo, pessoas que vão se interessar muito mais pela moça que dança seminua no TikTok, faz dancinhas ao som de músicas popularescas, ou do rapaz que faz uma coreografia, ou do humorista que dança de cueca em cima da cama de um quarto de hotel, ser muito mais interessante do que alguém que está trazendo uma notícia séria, ou que fala sobre a descoberta de uma nova medicação para uma doença grave, ou que fala sobre educação, né? E as pessoas se interessam muito mais e consomem muito mais e têm mais views no YouTube e em outros tantos meios de comunicação, outras tantas mídias. Esse tipo de material mais comercial, mais fácil de consumo direto e que não precisa ser objeto de reflexão, do que aquilo que realmente importa. E é isso que o filme vai mostrar para a gente, ou seja, o mundo todo, de alguma forma, tem uma preocupação com o evento, mas essa preocupação nunca supera a atenção que é dada para talk shows, realities, dancinhas do TikTok, casamento ou o fim de um relacionamento entre um DJ famoso e uma cantora pop. Então, essa indústria cultural e esses bens de consumo fáceis são muito mais chamativos e recebem muito maior atenção da mídia e dos consumidores, dos telespectadores, de um público, do que aquilo que realmente importa. Tanto é que, no filme, a gente vai ver isso o tempo todo. E eles mesmos, ou seja, a figura do professor, a figura da aluna e do outro professor, o professor negro que está com eles, vira um elemento a mais dentro dessa sistemática de comicidade, de crítica mordaz ao que nós, como seres humanos, temos nos tornado, nós como sociedade. E, por fim, a gente vai entender que a ciência, que é aquela que poderia salvar o mundo, também tem seus problemas, porque os patrocinadores dos cientistas, lógico que há a ciência séria, mas há uma ciência comprometida com outras intenções, com questões econômicas, que é patrocinada por grupos ou pessoas privadas, ou pessoas jurídicas de direito privado, que têm interesses comerciais e que faz da ciência um uso interesseiro. A outra crítica interessante e válida é que o poder político tem essas relações muito intensas com o poder econômico, poder das grandes corporações, inclusive das corporações midiáticas e das corporações de tecnologia da informação e de comunicação. Tanto é que há um personagem que decide e que manda e que faz as escolhas no lugar da própria presidente dos Estados Unidos, que é uma mulher sem nenhuma expressão, que não tem nem a mínima capacidade de governar e administrar um país como aquele. O que é plenamente aceitável e encontrável em outras realidades atuais, ou seja, políticos que estão nas mãos de grandes corporações ou de magnatas, de indústrias e de companhias que financiam as suas chegadas ao poder. O filme tem um final que nos leva a refletir sobre o mundo, sobre a natureza, sobre nós mesmos, sobre a nossa fé, sobre a nossa ignorância, sobre o nosso pedantismo, sobre a nossa inação e falta de senso
da realidade. Vale a pena assistir. Repito, não acho um grande filme cinematograficamente, dou nota 7, 7,5, mas as questões que podem ser coletadas ao longo de todo o filme valem um bom debate.